Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, temos a continuação da história de Israel, onde estamos narrando o surgimento, as conquistas, diásporas e a restituição do Estado nos dias atuais. Caso você não tenha assistido o vídeo anterior, vou deixar no primeiro comentário fixado, beleza? Então é isso, vamos lá. Décadas se passaram e ascendeu um faraó que não havia conhecido a José. Ele então, vendo que o povo de Israel crescia e se multiplicava abundantemente no Vale do Egito, escravizou. E os descendentes de Jacó passaram por um período de extrema provação, mas o Deus de seus ancestrais cuidou para que houvesse alguém que os guiaria de volta às terras habitadas por Abraão. Sobre os descendentes de Cã, os egípcios, o Criador enviou 10 pragas como manifestação de seu poder e sinal para que o povo israelita reconhecesse a sua presença. Após mais de 400 anos, depois do primeiro patriarca deixar a terra de Ur dos Caldeus, houve o êxodo. O povo israelita saiu do Egito em direção à terra prometida, sob a liderança de Moisés, um descendente de Levi. Daí em diante começou a peregrinação no deserto. Liderados por Moisés e Arão, os descendentes de Abraão vivenciaram maravilhas, ganharam as tábuas da lei, contendo os fundamentos éticos e morais da sociedade, enfrentaram e venceram várias batalhas. Também tiveram interações com vários povos, como os amalequitas, filisteus, moabitas e midianitas. Em especial, aqui temos uma passagem curiosa. Em Números capítulo 20, do versículo 14 ao 21, é relatado o encontro dos descendentes dos filhos de Isaque. Depois Moisés, de Cádiz, mandou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Assim diz teu irmão Israel, sabes todo o trabalho que nos sobreveio, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muitos dias, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e ele ouviu a nossa voz, e mandou um anjo, e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade na extremidade dos teus termos. Deixa-nos, pois, passar pela tua terra. Não passaremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços. Iremos pela estrada real. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelos teus termos. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que eu não saia com a espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, darei o preço delas. Não desejo alguma outra coisa, senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu de Edom ao encontro com muita gente. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu termo. Por isso Israel se desviou dele. Os filhos de Esaú, os edomitas, recusaram-se a deixar os filhos de Israel passar por suas terras. Por conta disso, Moisés guiou o povo para longe, desviando das terras daquele povo, evitando pisar na terra de Edom. Mais adiante, em Deuteronômio capítulo 23, do versículo 7 ao 8, Deus proíbe os israelitas de abominarem os edomitas, pois eram irmãos. Séculos mais tarde, os edomitas foram submetidos pelos assírios, assim como Israel. Eles comemoraram a queda de Israel perante Nabucodonosor II, porém passaram pelo julgamento, profetizado por vários profetas menores. Esse povo foi dissolvido entre os judeus. O próprio rei Herodes foi um descendente dessa junção. Dos juízes aos reis. Quando Israel finalmente se estabeleceu na terra prometida, muitas adversidades sobreveio sobre esse povo, principalmente por conta do distanciamento do Senhor, do pecado e da iniquidade. De tempos em tempos, quando o povo se convertia dos seus maus caminhos, Deus levantava juízes para guiar o povo contra seus inimigos, como foi o caso de Otoniel, Gideão e Sansão. Ao todo, Javé estabeleceu 12 juízes ao longo de mais de 300 anos. Alguns foram mais conhecidos localmente, outros romperam as fronteiras entre as tribos, tornando-se conhecidos a âmbito nacional. Nesse período, houve vários combates contra os filisteus, descendentes de Cã. Eles foram os grandes inimigos de Israel. Vários juízes combateram contra eles em momentos diferentes da história. Durante a época do profeta Samuel, o povo começou a clamar por um rei, e isso entristeceu o profeta e também a Deus. O servo do Senhor já estava idoso nesse período, e seus filhos não seguiam os caminhos de Deus conforme ele os havia instruído. Eram corruptos e infiéis. A passagem que menciona esse período de transição pode ser lida no livro de 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 ao 22. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel.
Seu filho mais velho chamava-se Joel, o segundo Abias. Eles eram líderes em Berseba, mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitavam suborno e pervertiam a justiça. Por isso, todas as autoridades de Israel reuniram-se e foram falar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: já estás idoso, e teus filhos não andam em teus caminhos. Escolhe agora um rei para que nos lidere, à semelhança de outras nações. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei, assim como fizeram comigo desde o dia em que os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses. Também estão fazendo com você. Agora, atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo, que estava lhe pedindo o rei, dizendo: o rei que reinará sobre vocês reivindicará como seu direito o seguinte: ele tomará os filhos de vocês para servi-lo em seus carros de guerra e em sua cavalaria, para correr à frente de seus carros de guerra. Colocará alguns como comandantes de 1000 e outros como comandantes de 50. Ele os fará arar as terras dele, fazer a colheita e fabricar as armas de guerra e equipamentos para os seus carros de guerra. Tomará as filhas de vocês para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor das plantações, das vinhas e dos olivais, e o dará aos criados dele. Tomará 1/10 dos cereais e da colheita das uvas, e o dará aos seus oficiais e a seus criados. Também tomará de vocês para o seu uso particular os servos e as servas, e o melhor do gado e dos jumentos. E tomará de vocês 1/10 dos rebanhos, e vocês mesmos se tornarão escravos dele. Naquele dia, vocês clamarão por causa do rei, que vocês mesmos escolheram, e o Senhor não os ouvirá. Todavia, o povo recusou-se a ouvir Samuel, e disse: não, queremos um rei, seremos como todas as outras nações. Um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor, e o Senhor respondeu: atenda-os, dê-lhes um rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: volte cada um para a sua cidade. Atendendo ao pedido do povo, mais ou menos no ano 1000 a.C., Saul foi constituído rei. Após ele, veio Davi, homem segundo o coração de Deus, e Salomão. Após o mais sábio dos reis morrer, seu filho assumiu o poder, mas por conta dos maus conselhos e decisões errôneas, o reino foi dividido em 2. Roboão governou Judá e Benjamim. Já Jeroboão dominou sobre as outras 10 tribos, no qual ficou conhecido como o Reino de Israel. Por gerações, os reinos de Judá e Israel mantiveram conflito aberto, buscando aliados e entrando em batalhas que custaram caro para ambas as nações. De ambos os lados, houve reis justos e grandes profetas, assim como monarcas arrogantes e falsos mensageiros de Deus. Aqui tem um ponto interessante. Passamos a chamar o povo que habita no reino do norte de Israel, já no sul de Judá, que ficaram conhecidos como judeus.